Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lilian Furtado e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um conteúdo básico que você precisa saber para a sua vida, tá? Em língua portuguesa. E é muito importante entender bem essa parte da matéria, né? Essa que é a parte de classe gramatical, que é a parte de morfologia, bem como depois a parte de função sintática e sintaxe, que eu vou explicar para você poder ter uma dimensão do funcionamento da língua, beleza? Bom, então vamos lá. Toda vez que a gente fala em classe gramatical, a gente está falando de morfologia, é a mesma coisa. Na nossa língua, nós temos 10 classes gramaticais, ok? Tá. E aí essas classes, elas são variáveis e invariáveis. Quando a gente diz que uma classe é variável, a gente está dizendo que essa classe é flexionada. Vamos escrever flexionada direito, né? Então, essa classe, ela é flexionada. O que é uma classe flexionada? Por que ela é uma classe variável? Porque ela vai variar em número ou em gênero, tá? Então, por exemplo, o substantivo, ele tem número. O que é o número? Singular e plural. E ele tem gênero. O que é gênero? Masculino e feminino. O adjetivo também, tanto que o adjetivo acompanha o substantivo. O pronome também. O verbo, ele é flexionado, mas ele flexiona em número, em tempo e em modo. O artigo, ele também é flexionado, vai acompanhar o substantivo, assim como o numeral. As classes invariáveis são aquelas não flexionadas. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? Então, olha só. Para você ter uma ideia melhor do de qual é o funcionamento da nossa língua. O termo principal da nossa língua é o substantivo, tá bom? O substantivo é aquele que a gente chama de imperador, ele é o rei. Por quê? Porque ele carrega a informação principal. O substantivo, nos livros, nas gramáticas, a gente vai aprender que é aquele termo que nomeia os seres. O substantivo dá nome. Então, cadeira, caneta, parede, é o que vai nomear. É o que faz a gente ter uma referência daquele termo no mundo em que a gente vive. O artigo, ele é o termo capaz de substantivar qualquer outro termo. Tá bom? Então, se eu digo para você assim, ó, a menina, esse a é um artigo, ele é definido e ele é feminino. Por quê? Porque ele precisa acompanhar o meu substantivo, que aqui no caso é menina. Esse substantivo, ó, ele é o termo que recebe essa setinha, tá vendo? Ele é o termo núcleo. Ele é o termo que vai ser destacado pelos outros. Aqui no caso, o artigo ele faz referência a esse substantivo, ele destaca esse substantivo pra gente. Esse substantivo ele é feminino e ele é o quê? Singular. Tanto que o artigo aqui também acompanha o nome substantivo. Se eu colocasse no plural, seria as meninas. Viu aqui? Então, esse as, ele acompanha quem? O substantivo. E o as é o nosso artigo definido feminino plural, tá? Professora, e quando você diz assim, o artigo é o termo que substantiva qualquer termo. Substantivar é mudar a classe daquele termo. Então, se eu digo para você assim, ó, não chegue tarde. Esse não, ele é um advérbio de negação. Se eu pegar esse advérbio e der a ele um artigo, eu digo assim, ó, o não é preciso. Ou seja, dizer não é preciso. Esse o, ele é um artigo definido, singular, masculino. Então, o que ele fez com esse advérbio? Esse advérbio deixou de fato de ser um advérbio e passou a ser um substantivo. Aqui ocorre aquilo que a gente chama de derivação imprópria, a gente muda a classe do termo, tá? Bom,
Então, você já sabe que o artigo ele faz referência ao substantivo e, por isso, ele consegue substantivar qualquer termo. Você sabe que o substantivo é um nome, e ele é um termo nuclear, e ele vai ser variável. E aí, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, ó. Nós temos o substantivo, e com ele, nós vamos ter aqui o artigo, que vai se relacionar com ele, e a gente também tem o adjetivo. O adjetivo também se relaciona com o substantivo. De que forma? Tanto o artigo quanto o adjetivo querem destacar, querem trazer à tona esse substantivo, ou seja, eles querem que a gente dê atenção ao substantivo. E aí o que vai acontecer? Se esse substantivo ele pode ser singular ou plural, ou se ele pode ser masculino e feminino, o adjetivo e o artigo vão acompanhar esse substantivo também, tá? Bom, então se eu digo para você assim, ó, o menino agitado. Menino é o meu substantivo, o é o meu artigo, aqui ó, faz referência a menino, destaca menino, e agitado é o meu adjetivo. Então, o que é o adjetivo? O adjetivo é aquele termo que vai qualificar os seres. E quem é que traz os seres? O substantivo é o termo que nomeia os seres, ou seja, a caneta é um ser. Por que ela recebe esse nome? Ela é um substantivo chamado caneta. A caneta é preta. Preta é o adjetivo, porque preta qualifica, destaca esse substantivo caneta. Tranquilo? Então, tanto o artigo quanto o adjetivo destacam o nosso substantivo. O pronome, ele é o termo que substitui o nome. Então, eu posso ter, por exemplo, um pronome pessoal. Quem são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O que o pronome pessoal faz? Ó, o pronome pessoal, ele conjuga o verbo, ou seja, são as pessoas que fazem a flexão verbal existir. E aí, além do pronome pessoal, por exemplo, eu posso ter um pronome indefinido. Quem é o pronome indefinido? O alguém, algum, alguma, tudo, nada. Por que eles são indefinidos? E por aí vai. Aqui, ó, tá vendo o in? O in é de não. Então, ele é não o quê? Ele é não definido, eu não consigo precisar. Diferente do pronome pessoal, que indica as pessoas. Então, eu tenho aqui, ó, o eu é a minha primeira pessoa do singular. O tu, minha segunda pessoa do singular. O ele é a terceira pessoa do singular. E o nós é a nossa primeira pessoa do plural. E o vós, segunda pessoa do plural. E o eles, terceira pessoa do plural. Essas pessoas servem para a gente conjugar os verbos. Elas fazem a referência da flexão dos verbos na nossa língua. Pronome indefinido. Ele substitui um nome que eu não consigo quantificar, eu não consigo definir, eu não consigo determinar. A gente também tem os pronomes demonstrativos, que são o este, o esse, aquele, esta, essa, aquela, isto, isso e aquilo. São pronomes demonstrativos. Nós temos, por exemplo, os pronomes de tratamento. Quem são os pronomes de tratamento? Vossa Excelência,
Vossa Excelência, Vossa Majestade, Senhora, Dama, Senhorita, e aí por aí vai, tá? Vossa Magnificência, e por aí a gente vai. Bom, esses são os pronomes. O que o pronome faz? O pronome, ele substitui o nome. Ele substitui para evitar a repetição. Aqui, ó, deixa eu entrar na nossa telinha branca ali que eu vi que acabou a minha. Por exemplo, a gente tem ainda os pronomes possessivos. O que os pronomes possessivos fazem? Eles indicam a posse. Então, ó, sua, seu, minha, meu, nosso, nossa. Também tem o plural, nossos, e por aí vai. Nós temos os pronomes relativos. Quais são os pronomes relativos? O qual, a qual, os quais, as quais e termos derivados. Professor, o que são os termos derivados? São aqueles adicionados de preposição. Então, eu digo assim, ó, pelo qual, do qual. Professora, pode ter o plural também? Pode, eu posso colocar, ó, pelos quais, pelas quais. E aí, preste atenção, você vai dizer assim, professora, você vai aprofundar todos os pronomes agora? Não. Por que eu não vou fazer isso? Porque a banca não sai por aí toda hora pedindo, aliás, tem uma banca de concurso, sai por aí pedindo as classes gramaticais assim. A gente vai aprender pronome relativo quando a gente for estudar, por exemplo, crase com regência. Quando a gente for estudar a parte de oração, aí a gente aprofunda e aprende com o pronome relativo, entendeu? Pronome possessivo geralmente cai no aspecto do uso da crase. Aí a gente vai aprender o que é o pronome possessivo adjetivo, quando é que tem a crase, quando não tem, e por aí vai, tá? Agora, uma outra coisa que é importante aqui, além desses termos falar, é na questão do advérbio. O advérbio é um termo sempre cobrado. Ele é um termo circunstancial. O que é um termo circunstancial? O termo circunstancial é aquele que, como o próprio nome diz, vai marcar uma circunstância, que pode ser de tempo, pode ser de modo, pode ser de causa, pode ser de lugar, e por aí vai, do tipo, ó, à noite. É um advérbio de tempo. Se eu digo ontem, é um advérbio de tempo. Se eu coloco aqui, aqui é um advérbio de lugar. Se eu coloco rapidamente, eu tenho um advérbio de modo. E aí, o que acontece com o advérbio? O advérbio, ele também é um termo invariável, ele também não vai acompanhar uma flexão verbal, por exemplo, ou se o nome mudar, o substantivo mudar, ele também não vai acompanhar, ele não vai ser flexionado nem em número, nem em pessoa. Mas você pode encontrar expressões assim, ó, às pressas, do tipo, ele passou às pressas. Ela está no plural, mas é uma forma fixa dela. Ela não é flexionada, ela só existe assim. Às custas, a mesma coisa. Às vezes, são expressões também invariáveis, tá bom? Agora a gente falando sobre as preposições, você pode decorar, você pode memorizar as preposições. Quais são? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Ah, professora, tem um monte de musiquinha para gravar isso aqui. Ok, você pode. Tem poema? Pode gravar. Não me importo, não há problema nenhum. Agora, qual é o grande lance de você entender? O importante é entender para você daqui a um tempo não ter que estudar a preposição de novo. O que a preposição é? A preposição, ela é aquilo que a gente chama de ponte. Ela vai ligar termos.
E ela é um termo invariável. Então, como é que ela funciona? Aqui, por exemplo, preciso de ajuda. Tira o D agora. Preciso ajuda? Não, então a gente coloca o Dzinho aqui, ó. O que esse D é? Ele é uma preposição. Ele é um termo que não tem plural, des. Não vai ter masculino nem tem feminino. E ele liga o verbo ao substantivo aqui, tá? Se fosse assim, eu me referi ao leitor. Olha aqui, ó. Quem se refere a. Esse a é uma preposição. Leitor é um substantivo masculino que está no singular. E aí ele trabalha, ó, com o artigo o. Quando eu somei a mais o, olha aqui a preposição que apareceu, ao. Professora, peraí, mas lá na sua listinha de preposições, eu tenho o a, não tem ao. Tá vendo por que não adianta você decorar? Se você, por exemplo, for em qualquer livro, você vai encontrar apenas o a e essa listagem como preposição. Só que o ao também é uma preposição. É uma preposição que vem da união de um a, que é uma preposição mesmo, e o, que é o artigo. Se fosse do, aqui ó, gosto do aluno. Quem gosta, gosta de, não é? Aqui a gente tem uma preposição. Por que eu tenho o? Porque aluno aqui é o nosso substantivo que pede o artigo o. Se eu somei de mais o, eu tenho do. Professora, quem é a preposição? A preposição é só de, mas quando a gente junta com o artigo, ela vira uma preposição. Tanto que lá na frente, quando a gente for aprender função sintática, isso aqui será um objeto indireto, tá bom? Informe a classe gramatical dos termos destacados. Aí, antes de entrar aqui, eu queria falar para você o seguinte. O numeral, ele quase não cai. Quando for aparecer, que vai ser lá na parte de colocação pronominal, eu vou mencionar numeral, tá? Pronome de tratamento eu também vou mencionar, pronome indefinido também. Nós vamos aprofundar esses pronomes ou na parte de crase, ou, por exemplo, no uso na parte de crase, ou, por exemplo, no uso de colocação pronominal. Então, lá na frente eu vou mostrar de novo, a gente vai trabalhar novamente com essas classes gramaticais associadas, essas classes associadas às questões de sintaxe, tá bom? Bom, então vamos ver aqui como é que está o nosso básico. Informe a classe gramatical dos termos destacados. Olha lá, a lata de doce é dele. Então aqui, ó, lata. Qual é a classe gramatical de lata? Lata é um substantivo. E o a aqui, ó, é o artigo que define lata. E o é o nosso verbo, porque é aquele que está flexionado. A, artigo definido singular feminino. É um artigo indefinido. Muito bonito. Olha aqui, ó. O muito não é um termo que está fazendo referência ao adjetivo? Então, esse muito aqui é um advérbio. E agora, nesse momento, eu vou dar um pause. A gente vai entrar na nossa telinha branca para a gente poder ver o funcionamento do advérbio. Então, olha só. Lá no início, eu disse para você assim. A gente tem um substantivo. Aí, o artigo, ele faz referência ao substantivo. Assim como o adjetivo faz referência ao substantivo. Professor, e o advérbio? O advérbio trabalha com quem? O advérbio ele é um termo circunstancial, lembra? Então, ele pode modificar um outro termo. Então, o advérbio ele pode modificar a ele mesmo, ou seja, ele pode se relacionar com ele mesmo, ele pode se relacionar com o adjetivo, e ele pode se relacionar com o verbo. Professora, como assim? Se eu digo para você, ó, ela mora
muito longe. Esse muito, ele está fazendo referência a quem? A longe. Longe aqui é o nosso advérbio. Então, se o muito faz referência a longe, é porque ele também é um advérbio. Por quê? O advérbio só pode fazer referência ao próprio advérbio, só pode fazer referência ao adjetivo, só pode fazer referência ao verbo. Se eu digo para você, ela está não, ela está não. Vamos mudar isso aqui. Vou dizer assim, ó. Ela comeu muito doce. Ela comeu muito doce. O muito, ele está fazendo referência a quem? A doce. Olha lá, passa para o plural. Ela comeu muitos doces. Viu o que aconteceu? O muitos variou junto com doces. Então, esse muito aqui de cima, que é o muito doce, ele não é um advérbio. Aqui ele é um pronome indefinido. Professora, como você sabe? Lembra que eu disse para você que a principal característica do advérbio é ser invariável? Então, essa é a principal característica do advérbio, ele é um termo invariável. Então, se o muito vai para o plural, é porque a gente já não está trabalhando mais com um advérbio, a gente passa a trabalhar com um pronome. Lembra que eu falei algum, alguém, a gente sabe que tem, mas a gente não consegue definir? Então, muitos doces, vários doces, a gente não consegue definir, a gente não consegue determinar. Agora, se eu digo para você, ela está muito triste. Ó, triste é um adjetivo. Então, esse muito está intensificando o adjetivo triste. Esse muito aqui, ó, é um advérbio de intensidade. E se fosse com verbo, eu diria assim, ó, ele comeu muito. O que esse muito está fazendo? Está se referindo ao verbo, a intensidade de comer. Então, muito aqui, ó, é um advérbio também de intensidade. Tranquilo? Então, ó, tá na dúvida? Para, pausa e volta. Para, pausa e volta. Aí você vai dizer, professora, eu não entendi muito bem essa questão aqui do muito com os muitos, quando ele é pronome indefinido e quando ele é advérbio. Eu vou dar mais uma explicada, mas a gente vai observar isso melhor lá na parte de concordância. Eu geralmente trabalho concordância verbal e nominal juntas, tá? Então, vamos aqui. Eu posso ter o muito funcionando como pronome indefinido. E posso ter o muito funcionando como advérbio. Aí que no caso ele vai ser um advérbio de intensidade. E aí como é que você vai saber a diferença de um para o outro? O pronome indefinido, ele pode estar no plural ou no singular. Deixa eu botar aqui assim que vai ficar melhor. Ó. Ele pode estar no plural ou no singular. Agora, o advérbio, ele é um termo invariável, ou seja, ele não vai ser flexionado. Como pronome, o que o pronome faz? Ele faz referência, ó, refere-se ao substantivo. E o advérbio? O advérbio vai se referir ao próprio advérbio, ao verbo
ou ao adjetivo. Isso quer dizer que você precisa conhecer as classes para poder resolver uma questão sobre esse assunto de forma correta. Então, vamos lá. Se eu digo para você assim, ela estava muito alegre. Esse muito, ele faz referência a quem? A alegre. Qual é a classe gramatical de alegre? Alegre é um adjetivo. Então, muito só pode ser um advérbio, tá? Agora, se eu digo assim, eles compraram muito livro. Eles compraram muito livro. Esse muito agora faz referência ao quê? Ao livro, à quantidade. Livro aqui, ó, é substantivo. Muito vai ser o nosso pronome indefinido. E aí, na dúvida, o que você vai fazer? Você vai passar para o plural. Eles compraram. Olha o que vai acontecer. Muitos. Viu que o muitos acompanhou? Livros. Acompanhou. E aí, se acompanha em relação à flexão de número, é porque a gente não tem mais um advérbio. Agora, a gente está trabalhando com um pronome indefinido. Por quê? Porque o advérbio é um termo invariável. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Fale. Fale é um verbo. Fale sobre tudo. Tudo é o quê? Pronome indefinido. As. As é um artigo. Faz referência a pessoas aqui que é o nosso substantivo. Os refugiados, não. A gente tem um advérbio. Sair do alojamento. Isso aqui é uma preposição. É uma preposição derivada. Ela foi adicionada de artigo. Gostaria de comprar um celular novo. Olha aqui, ó. Novo é um adjetivo. E esse é a nossa conjunção. Uma é um artigo indefinido. Para evitar, olha aqui ó, o O. Tá vendo o O? O O não é um artigo definido? Então, estresse aqui só pode ser um substantivo. Por quê? Porque o artigo sempre substantiva qualquer termo na língua, tá? Então, ó, antes da gente começar ali aquele assunto, eu quero falar para você o seguinte. Você já sabe que o artigo, vou fazer o nosso resuminhozinho. Artigo, ele substantiva. O artigo, ele substantiva qualquer termo. Qualquer termo. Ele pode transformar, por exemplo, um verbo num substantivo. A gente sabe que o adjetivo é aquele termo que vai qualificar, qualifica o substantivo. A gente tem o substantivo, que é o termo que nomeia os seres. Todos esses termos aqui são o quê? Variáveis. Eles recebem uma flexão. O advérbio é um termo que não é variável. Então, olha só, o advérbio é invariável. E ele é um termo circunstancial. Circunstância de tempo, circunstância de modo, circunstância de lugar e por aí vai. Se ele é um termo invariável, ele vai poder se referir ao próprio advérbio, ele vai poder se referir ao adjetivo e ele pode se referir ao verbo. Isso aqui é o coração da classe gramatical. É o que basicamente você vai observar que vão cobrar em qualquer prova que você for fazer na sua vida, tá bom? Olha, eu já encerrei meu bloco aqui, aí eu volto no próximo dando continuidade a esse assunto, tá? Até!